em nome no nome da doutora Candice, também na figura de juízas e juízes negros. Eu certamente vou acabar deixando de citar alguém, mas eu queria reforçar a contribuição das doutoras Adriana Cruz, da doutora Karen Luiz de Souza, do doutor Edinaldo César Santos Júnior, da doutora Alcione Escobar, que esteve mais cedo também na mediação desse evento, e de tantos outros que capitaneiam e viabilizam uma ação coletiva como essa, com um potencial transformador inegável. Hoje pela manhã, eu ouvi algumas falas que fizeram menção aos sonhos. De certa forma, o racismo, como uma realidade sistêmica, ele tenta nos impedir de sonhar. Mas a gente continua sonhando. O sonho de Luiz Gama, que no século XIX sonhava com um Brasil sem reis, um Brasil sem escravos, um Brasil de igualdade. E me parece que hoje nós damos um passo a mais para realizar esse sonho, que para Luiz Gama envolvia o Poder Judiciário. Como disse o professor Tiago Amparo mais cedo, Luiz Gama era um crítico do Poder Judiciário como uma estrutura reprodutora do racismo, da sociedade escravocrata. O momento é, sem dúvidas, extremamente relevante. Eu queria tentar somar, tanto já foi dito, e a vantagem de falar após tantas falas brilhantes é que podemos construir em cima dos ombros de gigantes. Então, eu queria tentar somar, a partir de algumas reflexões que tive também na Clínica de Direitos Fundamentais da UERJ, com alguns coletivos negros no Rio de Janeiro, e com tantos colegas e profissionais, sobre como avançar a pauta da igualdade racial, pensando especificamente no poder judiciário. E eu me lembro, eu retomo nesse começo dessa fala, algumas formulações recentes que têm tentado legitimar a atuação do Poder Judiciário numa ideia de representatividade. Então, o Poder Judiciário tem uma atuação legitimada porque ele é representativo. E aí, retomando as lições de uma juíza federal, professora Jane Reis, eu queria problematizar 3 problemas de falta de representatividade do Poder Judiciário no campo racial, para então avançar para algumas propostas, não de soluções, mas de enfrentamento desses 3 problemas. E esses problemas são os seguintes. Em primeiro lugar, o Poder Judiciário ele padece de uma falta de representatividade do tipo identitária. Ou seja, o Poder Judiciário não tem a cara do Brasil. Nós já vimos os números mais cedo. Os números eles são gritantes. Né? Há poucos juízes negros, há muito menos ainda juízas negras, de modo que o judiciário não é um efetivo espelho da nossa sociedade. Ou talvez ele seja hoje um espelho da sociedade, no sentido de que ele reflete uma estrutura ainda racista da nossa sociedade, em que o papel do negro é um papel subalternizado. Além de um problema de falta de representatividade do tipo identitária, existe um problema de falta de representatividade do tipo argumentativa. Como disse o professor Adilson Moreira e tantos outros pela manhã, existe uma pouca permeabilidade do Poder Judiciário às epistemologias antirracistas. Nós ainda não tratamos o racismo como um aspecto central do. Em terceiro lugar, existe um problema de falta de representatividade simbólica. Os espaços, os usos, os costumes do judiciário são distantes da população e reiteram uma sociedade aristocrática e, de certa forma, racista. Como superar isso? Do ponto de vista da representatividade identitária, é claro que a política de cotas foi muito e é muito importante, mas ela não é suficiente, até porque, muitas vezes, não se preenchem as vagas, nem todas as vagas do concurso público, menos ainda os 20% de vagas destinadas a alunos negros. Como superar isso? Para superar isso, a gente tem que pensar nos obstáculos. Existem 3 obstáculos que alunos negros enfrentam no acesso ao concurso público, que são normalmente tratados como se fossem obstáculos que qualquer candidato enfrenta. Mas, na prática, apesar de parecer ser um obstáculo comum a qualquer candidato, esses obstáculos são desproporcionais quando pensados em candidatos negros, gerando aquilo que nós chamamos de discriminação indireta. Obstáculos do tipo financeiro, obstáculos do tipo estrutural, organizacional e obstáculos do tipo procedimental. Do ponto de vista financeiro, a questão é simples: concurso público custa caro. Custa caro, inclusive, participar do concurso público, não só se preparar para ele. Então, nós temos que pensar mecanismos para superar essa dificuldade financeira. É claro que uma política de bolsas, por exemplo, para candidatos, ela poderia ser relevante, já foi mencionada mais cedo, a política do Instituto Rio Branco, a Bolsa Prêmio conferida pelo Instituto Rio Branco para candidatos à diplomacia. Isso poderia ser
reproduzido no judiciário, mas algo até um pouco mais simples poderia ser pensado. Então, em primeiro lugar, além da questão da isenção de taxa para concurso, nós podemos pensar na simplificação dos procedimentos do concurso. Se existe uma igualdade, um direito à igualdade no acesso a cargos públicos, ou pelo menos na tentativa de acessar cargos públicos, a gente precisa pensar aqueles deveres de organização e procedimentos do Estado para verificar como que uma comissão de concurso tem que se estruturar, como que os tribunais têm que se estruturar nesse modelo. Simplificar o procedimento do concurso para superar os custos elevados significa, por exemplo, permitir a entrega de documentação ou a realização de exames médicos em qualquer tribunal de justiça. Por que é necessário que um candidato se desloque de um estado da federação para outro para realizar a entrega de documentação? Se nós temos hoje o CNJ realizando a coordenação dos tribunais. Permitir Infelizmente, perdemos o contato com o Dr. Wallace. Conselheira Candice. Vamos talvez uma transformação potencialmente. Existe também uma transformação. Eu fui cortado? Eu acabei caindo? Foi. Ah, não, então estou de volta. Existe também algo especialmente transformador ou revolucionário do concurso público que pode acontecer, que é finalmente superarmos a necessidade da presença física do candidato no estado da federação. O coronavírus trouxe muita tragédia, mas ele trouxe também para nós a visão da possibilidade de que nós não estejamos no mesmo lugar para participar dos mesmos eventos. Ou seja, por que um candidato num concurso para ingresso à magistratura, ele não pode fazer esse concurso, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado em que ele é domiciliado? Isso não exclui a autonomia orgânico-administrativa do tribunal. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, inicia o processo seletivo, os candidatos podem realizar esse concurso em qualquer estado da federação e essas provas são remetidas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Algo semelhante ao Enem, mas respeitando a autonomia de cada tribunal. O mesmo para provas orais. Nós já vimos que o Poder Judiciário brasileiro teve a extrema capacidade de se informatizar, avançar tecnologicamente. Por que uma prova oral não pode ser realizada também remotamente? Isso vai mitigar custos, isso vai permitir que estudantes negros Conselheira Candice, infelizmente perdemos o contato com o Dr. Wallace. Eu vou passar a palavra ao Dr. Wallace para que encerre a sua apresentação, que foi interrompida aí pelo sinal, por 5 minutos, por favor. Muito obrigado, doutora Candice. O Wi-Fi quer me silenciar, mas nós vamos continuar falando, apesar disso. Eu dizia, gente, peço desculpas realmente pela queda, mas eu estava falando sobre a questão de mudar a cara do judiciário, de certa forma. Esse era o ponto, a representação identitária. E eu mencionei como primeiro obstáculo, o obstáculo financeiro. Concurso público custa caro. E por isso eu sugeri, em primeiro lugar, que haja uma simplificação do procedimento do concurso, a entrega de documentação, a realização de exames perante os tribunais locais, e eu falava sobre a necessidade também de repensar o concurso público num modelo que lembra o modelo do Enem, em que os candidatos possam realizar as provas necessárias no local em que eles estão, perante o Tribunal de Justiça do Estado em que eles são domiciliados. Isso não retira a autonomia administrativa do tribunal, isso não gera custos excessivos, basta uma supervisão do CNJ e a colaboração dos demais tribunais. Então, me parece ser extremamente simples e de acordo com os deveres de organização e procedimento que decorrem dos direitos fundamentais e do direito à igualdade. Então, eu falava, em segundo lugar, que existe um obstáculo não só financeiro, mas também estrutural. Estudar para concurso público exige uma estrutura que sistematicamente pessoas negras não têm. Então, o que o judiciário pode fazer? O judiciário tem que entender que não basta esperar que as pessoas negras apareçam, é preciso buscá-las. Buscá-las como? Fomentando grupos de estudos permanentes com estudantes negros. Grupos de estudos que sejam mentorados por magistrados.
Mas existe aí uma necessidade normativa. É preciso que o CNJ reveja a Resolução 226 de 2016, que alterou a Resolução 34 de 2007, para proibir a mentoria individual ou coletiva feita por magistrados. O objetivo da resolução ele era razoável, era impedir o coaching, impedir a criação de desequiparações no processo de concorrência no concurso público. Mas, na prática, essa proibição impacta desproporcionalmente pessoas negras, que não têm acesso a magistrados no seu dia a dia, que não têm acesso aos instrumentais, aos saberes do concurso público, tanto quanto pessoas brancas, e, portanto, é necessário rever essa resolução, no mínimo, para criar uma excludente, no caso desses grupos permanentes, que certamente seriam muito úteis. Eu também, em contato com os coletivos negros Patrícia Lumumba, Cláudia Ferreira, Caó, Esperança Garcia, das Faculdades de Direito da UERJ, da UFRJ e da UF Niterói e Macaé, recebi um comentário importante que eu mencionei no começo, que é a necessidade, eventualmente, de se pensar algo parecido com a Bolsa Prêmio de Vocação para a Magistratura. Já foi comentado, eventualmente, pensar bolsas prêmio para estudantes, para candidatos negros que queiram, que demonstrem uma vocação para a magistratura e que queiram prestar esses concursos públicos. Além da questão dos obstáculos ditos estruturais, e aí já concluindo para o final, eu queria falar rapidamente dos obstáculos procedimentais dos concursos. Quais sejam? A necessidade de que eu tenha, isso já foi dito mais cedo, participação de magistrados negros nas comissões organizadoras dos concursos públicos, nas bancas de prova oral, que geram aspectos psicológicos relevantes no candidato negro, se forem compostas só por pessoas brancas, e também é necessário pensar as regras de promoção dos magistrados negros, para que esses magistrados que estão entrando também ocupem os cargos de cúpula. E aí, muito rapidamente, para encerrar, eu vou falar muito pontualmente de duas soluções referentes à representatividade do tipo argumentativa e à representatividade do tipo simbólica. Do tipo argumentativa, ela já foi tratada muito aqui. É aquela questão do discurso jurídico não tratar de racismo, e muitos já falaram como que a gente resolve isso. Com cursos de formação, com cursos de aperfeiçoamento, com professores negros nas escolas de magistratura, que possam repensar a epistemologia jurídica sob a ótica do racismo, e aí eu faço referência à fala do professor Adilson Moreira. Mas, por fim, e um último ponto, a representatividade simbólica. O judiciário não tem a cara do Brasil, ou pelo menos não tem a cara que deveria ter se quisesse espelhar o Brasil. E o judiciário ele não é visto como uma casa da cidadania, ele não é visto como uma casa do povo. Muito porque nós cultuamos, nós, os juristas como um todo, cultuamos modos de expressar, modos de existir, posturas e vestimentas que geram essa distinção, que geram esse status. O professor Roger Halpe, mais cedo, falou da questão dos elevadores de serviço, que é um ponto que ele disse que parecia prosaico, mas não é, de fato não é. E tem um outro ponto relevante aqui. É preciso rever as regras de vestuário nos tribunais. Uma mulher negra, sujeita à violência doméstica, que supera todos os obstáculos sociais e psicológicos para fugir do seu abusador e que busca acolhimento no judiciário, não pode ser barrada porque está de short, porque está de camisa de alça. Quer dizer, não faz sentido nós tratarmos o judiciário, né, pensar o judiciário, que a relevância do judiciário está vinculada a vestuário, não está. O judiciário ele é uma corte, mas num país republicano. Então nós precisamos ser republicanos efetivamente, tirando essas barreiras arquitetônicas, essas barreiras de costume que se colocam contra cidadãos majoritariamente negros. Muito obrigado, doutora Candice, pela restituição da fala, e eu peço desculpas mais uma vez pela falha técnica, e muito obrigado novamente a todos e todas.